Olá, boa tarde. Agora são 16 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou a Caroline Povoleri e você acompanha comigo as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 20 de março. O Superior Tribunal de Justiça está julgando neste momento um pedido da Justiça da Itália para que Robinho cumpra no Brasil a pena de 9 anos, a qual foi condenado por violência sexual. São 15 ministros votando e há pouco o ministro e relator do caso, Francisco Falcão, leu o seu voto. O advogado da União Brasileira de Mulheres, Carlos Nicodemos, o advogado de Robinho, José Eduardo Alckmin, e o representante do Ministério Público Federal, Indemburgo Chateaubriand, são alguns que já falaram. O ex-jogador foi condenado a 9 anos de prisão, mas não cumpriu pena porque já tinha deixado o país. O crime ocorreu em 2013, quando ele jogava no Milan. O Comitê de Política Monetária do Banco Central define hoje a nova taxa básica de juros. A expectativa é de um novo corte, o 6º seguido. O Copom pode baixar mais meio ponto percentual da taxa básica de juros. E esse pode ser o 6º corte seguido na Selic, atualmente em 11,25% ao ano. Caso o ritmo de queda se mantenha, o novo patamar da Selic fica em 10,75% e vai ser o menor desde fevereiro de 2022. A taxa vem em uma sequência de quedas iniciada em agosto de 2023, correspondendo às expectativas do mercado financeiro. Em dezembro, por unanimidade, os diretores do órgão projetaram reduções da taxa para os encontros seguintes. A avaliação, que consta em ata, levou em conta que a taxa Selic é o principal instrumento da política monetária para determinar a inflação em uma economia. Isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para o consumo e estimulam novas opções de investimento pelas famílias. De março de 2021 a agosto de 2022, o Banco Central elevou a Selic por 12 vezes seguidas, num ciclo de aperto monetário em resposta à alta dos preços dos alimentos, da energia e também dos combustíveis. E por um ano, de agosto de 2022 a agosto de 2023, a taxa foi mantida em 13,75%. E no esporte, a passagem de Lionel Messi por Hong Kong permanece polêmica. Os torcedores que compraram ingressos para ver o astro argentino em um amistoso vão receber um reembolso de 50%, já que o jogador não participou da partida. As entradas, que esgotaram rapidamente, tinham um preço mínimo equivalente a cerca de R$ 550. O principal atrativo era ver o camisa 10 da seleção argentina e do Inter Miami atuar contra um combinado local. Mas uma lesão deixou o atacante no banco, o que provocou vaias dos torcedores e revolta na China, onde a ausência foi vista como uma afronta política. Depois de visitar Hong Kong, o Inter Miami viajou para o Japão, onde Messi participou de 30 minutos de um amistoso contra o Vissel Kobe. Para recuperar metade do dinheiro gasto, os compradores das entradas precisam aceitar as condições, que incluem não entrar com ações legais contra os organizadores. E nos destaques internacionais, agora a gente fala sobre a situação no Oriente Médio. Forças de defesa israelense continuam ofensiva terrestre, enquanto a situação da população em Gaza se agrava. A Organização Mundial da Saúde também emitiu um alerta para o crescente número de gestantes perigosamente abaixo do peso. Mesmo em meio ao apelo da Casa Branca para que Israel repense a incursão terrestre dos militares, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, segue determinado a acabar com Hamas em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Nem mesmo a ONU conseguiu intervir. Há uma grande preocupação das autoridades por conta do grande número de palestinos refugiados por lá. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a pedir que uma delegação israelense vá a Washington para discutirem alternativas. Enquanto isso, a situação está cada vez pior para os moradores da região. A OMS fez um alerta sobre a necessidade de um cessar-fogo para que centros de estabilização emergencial possam ser construídos de forma segura no norte de Gaza. Segundo a organização, o número de bebês à beira de morte por fome aguda está crescendo. Enquanto crianças e bebês estão entre os menos capazes de lidar com a fome crônica, a OMS diz que é uma quantidade cada vez maior de gestantes perigosamente abaixo do peso. A continuação dos combates e a falta de acesso das organizações de ajuda no enclave pioram a vulnerabilidade dos palestinos que permanecem lá.
No Texas, a lei estadual que permite que a polícia prenda e expulse os migrantes que atravessaram ilegalmente a fronteira do México para os Estados Unidos foi novamente suspensa na noite de terça-feira. Um tribunal de apelações voltou a bloquear a norma que havia sido declarada válida pela Suprema Corte. A lei converte em crime estadual a entrada ilegal no território do Texas e prevê penas de até 20 anos de prisão, além de permitir a expulsão de imigrantes irregulares para o México. Antes do anúncio da nova suspensão, o governo mexicano havia declarado que não ia aceitar os migrantes, incluindo os cidadãos mexicanos que as autoridades do Texas tentarem entregar na fronteira. A Lei SB4, aprovada pelo Poder Legislativo do Texas e promulgada pelo governador republicano Greg Abbott, deveria ter entrado em vigor no início de março, mas foi bloqueada várias vezes. A crise migratória é um dos temas mais sensíveis a poucos meses das eleições presidenciais americanas, que devem ter um novo duelo entre Joe Biden e Donald Trump. A administração do presidente democrata se opõe firmemente à Lei SB4, alegando que a política migratória é competência do governo federal e não dos estados de forma individual. Já os republicanos culpam Biden de não fazer o suficiente para frear a chegada recorde de imigrantes ao território americano. E antes da gente encerrar, a Finlândia é o país mais feliz do mundo pelo 7º ano consecutivo, de acordo com o Relatório Mundial da Felicidade divulgado hoje. O ranking considerou o suporte social, renda, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção para determinar a felicidade de um país. Noruega, Suécia, Alemanha, França, Reino Unido e a Espanha também estão na lista, onde os idosos são agora significativamente mais felizes do que os jovens. O Brasil ficou na 44ª colocação, ficando atrás apenas do Uruguai e chilena América do Sul. O primeiro relatório mundial sobre a felicidade é uma iniciativa global das Nações Unidas e foi publicado pela primeira vez em 2012. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com a Beatriz do Vale. Um ótimo fim de tarde para você. Tchau.